Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então ele chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Pois assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia e foi ao seu encontro. E pediu para que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, pois teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do salmo. Vamos nos sentando e cantando o refrão do salmo com muita fé. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Cante isso com fé. Eu vos exalto. Eu vos exalto. Canta para Ele com muita fé. Senhor, pois me livraste. Uma vez mais eu vos exalto do fundo da alma. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Eu vos exalto, proclama isso. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Nós já começamos cantando esse salmo, que é, sem dúvida alguma, queridos irmãos, queridas irmãs, uma proclamação de fé muito significativa. Você que está aqui, você que nos acompanha em casa, proclamar com os lábios, com a vida: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, significa, antes e acima de tudo, realizar uma profissão de fé. Porque quando o salmista muitas vezes disse isso, eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes, ele ainda não estava contemplando esse livramento, ele ainda não estava verificando, não estava enxergando, não estava vendo essa obra que Deus estava realizando nele, diante da situação concreta que porventura ele experienciava naquele momento. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. E nós temos que proclamar isso, sobretudo nos momentos nos quais a gente não tem certeza e a gente não enxerga. Nós vamos refletir hoje sobre a fé. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, você aqui, você nos acompanhando em casa, muitas vezes a gente não vive bem a fé, porque a gente não consegue
compreender a dinâmica da fé e não conseguimos aplicá-la com eficácia na nossa vida, na nossa história. Tudo precisa, para acontecer e para ter eficácia, precisa ser vivido dentro da sua lógica, dentro da sua dinâmica. Por exemplo, eu tive um amigo, não posso falar nome que hoje ele é padre, meu Deus. Tive um amigo seminarista na época, que ele era metido a atleta, e ele saía para correr à tarde. Tinha lá um tempo livre no seminário, mas era assim, um cara forte, um cara que gostava de correr. Aí ele andava ali, corria uma meia hora, 40 minutos, aí na volta, depois que ele correu, ele passava na sorveteria e tomava um sorvete desse tamanho, cheio de cobertura. Aí, o que ele perdia na corrida, ele recuperava em triplo naquele sorvete, cheio daquela cobertura, caramelo, morango, aquele monte de coisa. Não dava nem para ver o sorvete embaixo. Ele ia emagrecer? Pode caminhar desse jeito, não é? Tem gente que fala assim, padre, eu estou fazendo academia, mas estou comendo 5 vezes mais. Então, meu amigo, sua academia está sendo um pretexto para sua gula, né? Cara de pau. Esse meu amigo não conseguiu perder os quilos que ele queria, por quê? Porque ele não entrou na dinâmica. Emagrecer é algo que mexe com todas as áreas da nossa vida. Estou dando um exemplo, né? O emagrecimento não começa aqui, na barriga, começa aqui na cabeça. Você muda o hábito, você muda o jeito de você pensar, a gastronomia, seus hábitos alimentares, você vai transformando, substituindo. Mas cuidado com essa substituição. Padre, eu não como mais carne vermelha. Comi 12 ovos cozidos no almoço. Antes comi um bife, né? Lógico, substituições inteligentes, maduras. É todo um reprogramar-se para que de fato você emagreça. Estou dando um exemplo. A fé também é assim. Para você viver a fé, você precisa entrar na dinâmica da fé, entendendo a lógica da fé. Você sabia que ter fé não significa só vir à igreja? Sim, vir à igreja é importantíssimo. Mas depende com que espírito você vem na igreja. Com que dinâmica você vem à igreja. Como que está o seu coração? O que você busca quando você se relaciona com Deus? Padre, eu rezo. Eu entendi que a fé é uma coisa boa. Até as portas já entenderam isso, com todo respeito. Eu rezo. Como você reza? Se você, mulher, fica fazendo aquela famosa oração, Senhor, que eu emagreça e as minhas amigas engordem, essa oração não é uma oração que vai surtir um efeito de santidade, de transformação na sua vida. Tem gente que faz essa oração, viu? É lógico, aqui em São Paulo não, né? Aqui nessa igreja não. Que eu emagreça e que as minhas amigas engordem, principalmente quando eu tiver que usar aquele vestido que eu for madrinha, né? Vou contar um segredo para vocês, mulheres. Casamento é hiperentediante, festas de casamento para a maioria dos homens, sabia? As mulheres ficam ali, nossa, falta 7 meses a mulher falando na cabeça do esposo, aquele meu vestido, amor. Para o homem é um negócio que você vai pôr, acabou, é no dia, né? Mas aquele meu vestido vai ter um lacinho aqui, que legal, né? Não, mas esse vai ser diferente. O que tem diferente? Tem 2 botões aqui e não tem atrás. Muito interessante. E a gente respeita, viu, meninas? A gente está brincando. Mas é meio entediante, eu confesso. Enfim, para que nós, voltando ao assunto, para que nós vivamos com profundidade a fé, não adianta só rezar. Não adianta só ir até Jesus. É preciso ir da maneira certa. Eu tenho 2 paralelos. O evangelho de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, ele nos apresenta de maneira muito assertiva 2 exemplos belíssimos de pessoas que foram a Jesus. O primeiro exemplo, um tanto quanto ardiloso, aqueles galileus que de maneira sórdida, de maneira desleal, foram se aproximando de Jesus, com uma intenção não muito boa, que nós vamos refletir já. E, num segundo momento, o oficial do rei, aquele homem importante, um chefe, que foi até Jesus com o coração aberto de maneira ordeira. Mas enfim, como nós estamos falando sobre a fé, queridos irmãos e irmãs, eu achei por bem trazer um dado aqui, que eu estudava sobre isso esses dias e me chamou muita atenção, sobre o benefício da fé. Como eu disse,
até as portas, sabem, se não sabem, precisavam se convencer que a fé é algo que faz bem ao coração, em todos os aspectos. Eu trouxe uma pesquisa que foi feita na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E os pesquisadores concluíram, através dessa pesquisa com várias pessoas por alguns anos, que a satisfação e a felicidade que brotam do conforto da fé têm a mesma relevância na prevenção, preste atenção, de ataques cardíacos, de acidentes vasculares cerebrais, os derrames, do que fatores como idade, peso, tabagismo e condição econômica, condição de vida. Presta atenção, a Universidade de Harvard, já há alguns anos, publicou esse estudo, que o conforto, a pessoa que tem fé, da maneira certa, que nós vamos refletir sobre isso daqui a pouco, ela acaba tendo um conforto interior, uma suportabilidade interior, ela se sente suportada, alicerçada, segurada de maneira concreta, quando os ventos das provações, as tempestades da vida batem, e isso diminui muito o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, os derrames, diminui tanto, é tão relevante no impacto para essas doenças como uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, a mesma relevância do que o cigarro tem para causar a doença, a mesma relevância que a obesidade, que a bebida em excesso tem para causar esse tipo de doença, a fé tem para prevenir esse tipo de doença. Em primeiro lugar, quando você tem fé, você vive melhor. Essa pesquisa falava que do ponto de vista emocional, que desde a década de 70, o conceito da medicina foi mudando. Por exemplo, antes a medicina era muito multifacetada, era muito específica. Quando a pessoa ia tratar a obesidade, por exemplo, os especialistas se preocupavam com o sistema endócrino da pessoa, com o estômago, com o intestino. Contudo, com o tempo, eles foram ampliando esse conceito e entendendo que eles não precisavam só cuidar do sistema endócrino de um obeso, mas eles precisavam cuidar do obeso. Porque muitas vezes o que gerava a obesidade não estava só no sistema endócrino. Era uma ansiedade, uma depressão, um sofrimento não superado, uma rejeição, uma tristeza, um desemprego, enfim. E foram percebendo, os especialistas de Harvard e de outras universidades foram percebendo que o conforto emocional que uma pessoa que tem fé enfrenta, acaba privando essa pessoa de estar suscetível a muitas doenças, sobretudo como o estresse, a ansiedade. Gente, semana passada eu acompanhei também um estudo que provava que muitas pessoas atualmente, jovens, consideradas jovens, estão morrendo de infarto, estão morrendo de causas diretamente ligadas ao estresse e à ansiedade. Você sabia que o estresse mata? O estresse mata. Ele acaba bagunçando o ritmo cardíaco e causando outros impactos muito profundos no nosso sistema imunológico. Mas a fé, dizem os especialistas, ela é esse antídoto, esse remédio que vai trazendo esse conforto, que não deixa a gente se desesperar. Agora tem gente que é viciado na preocupação, você já percebeu? Ai, padre, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e gente, inteligência emocional é uma coisa que a gente precisa aprender a desenvolver na vida, senão a gente sofre demais. Sabe, peça a Deus e aprenda com Jesus, porque Jesus para mim é o ícone máximo do ponto de vista humano, né? Porque Ele é Deus e foi homem também, se encarnou, esteve no meio de nós. Ele é o ícone, é o ápice da inteligência emocional. Como Jesus sabia lidar com as suas emoções, como Jesus não se tornava escravo dos seus impulsos desordenados. Como que a gente precisa aprender a desenvolver inteligência emocional para controlar o nosso ímpeto, para controlar o nosso desespero, para controlar a nossa ansiedade, o índice de estresse que vai acontecendo dentro da gente. Porque, como eu dizia, tem gente que é viciada em preocupação. Esses dias eu conversava com uma pessoa que estava enfrentando uma situação difícil, um familiar dele muito doente, e eu falei para ele, vem cá, vamos conversar. Ele, não consigo. Ai, estou desesperado. Aí eu fui conversando com ele e dizendo para ele, filho, a situação está diante de você,
que é a pessoa doente. Agora é você que vai escolher como você vai reagir a essa situação. Você pode ficar tão estressado e agitado e cair doente também, para ser mais um para dar trabalho para a sua família. É isso que você quer? Não, padre, não. Ou você pode controlar suas emoções, rezar, colocar sua confiança em Deus e esperar o tempo das coisas. A sua preocupação vai curar a sua esposa? Não, mas vai te adoecer, infeliz. Entendi, padre, entendi. Mas é verdade, uma pessoa com a qual eu tenho liberdade. A preocupação não resolve problema, gente. Se a preocupação resolvesse problema, os carecas que ficaram calvos por causa da preocupação não teriam mais problema na vida. Não aqueles que têm motivos, genéticos. Mas preocupação não resolve problema. Quando você fica preocupado, agitado, o que muda? Muda que você dorme mal, come mal, desenvolve gastrite e fica propenso a um monte de doença que tem raiz psicossomática. Mas o problema não muda com a sua preocupação. Então é preciso ter inteligência emocional para, diante das situações, escolher como reagir. Tem gente que fala assim: padre, eu não sou uma pessoa otimista. Com todo respeito, não seja superficial. O otimismo não é somente um dom. O otimismo é uma escolha. Você que escolhe diante das situações, a postura que você vai ter. Você pode se deixar destruir pelas situações, porque as situações acontecem, não é? E como acontecem situações que desafiam a nossa fé? Como acontecem situações que nos jogam para baixo, gente? Parece que tem dia que o encardido envia uns 3 para tirar a sua paz, não é assim? Situações que vão acontecendo. Hoje eu fiquei tão admirado. Eu estava fazendo o meu programa pela Rádio América. Eu faço um programa todas as tardes aqui em São Paulo pela Rádio América Canção Nova, AM 1410. Vê se escuta, hein? Depois. E eu estava no meio do programa, ligou uma senhora, Dona Maria do Carmo. Eu percebi que ela estava um pouco agitada, um pouco com a voz trêmula. E ela me disse: Padre Adriano, eu venho pedir oração, porque há poucos dias atrás eu estava no meu serviço, entraram 4 homens armados. Eu não entendi muito bem onde ela trabalha, mas não sei se é uma casa de família, se é um banco, algum lugar assim que envolve valores, pelo que eu entendi. Entraram 4 homens, renderam a moça que trabalha comigo e colocaram um revólver na cabeça de uma pessoa idosa. Falaram para ela que iam matar. Você sabe como que são esse tipo de coisa, naquela pressão emocional, e eles gritando e xingando e falando que iam nos matar. E eu ali dentro do meu coração clamando: Jesus, misericórdia, Jesus me blinda, Jesus me protege, nos protege. Imagina, gente, na mira de 4 revólveres. Aí na hora que eles saíram, eles escolheram ela, falaram: você vai vir com a gente até o carro, nos ajudando a levar o que a gente roubou. A hora que ela chegou no carro, o cara colocou o cano do revólver dentro da boca dela. Ela me falando isso, chorando no programa hoje. Colocou o cano do revólver armado, carregado, obviamente, dentro da boca. Falou assim: está preparada para morrer? Mais ou menos alguma coisa assim. Porque eles fazem uma pressão, né? E para eles não custa nada, para muitos desses, infelizmente, não custa nada puxar um gatilho. Já fizeram muitas outras vezes. E ela no seu coração não podia nem falar, com o revólver na boca, coitadinha. Começou a clamar a Jesus, clamar a Deus. E ela lembrou com certeza disso: agindo Deus, quem impedirá? A hora que ela fechou os olhos achando que ia levar um tiro, o cara tirou o revólver da boca dela, colocou assim, na blusa, guardou o revólver e foi embora. Diz que ela estava ali na rua, onde ela estava, ela se ajoelhou e começou a rezar, agradecendo a Deus. Eu acho que quem chegou depois não entendeu, por que ela estava ajoelhada ali na calçada. Mas ela entendeu. E ela me dizia, chorando, emocionada ainda, porque isso gera um impacto profundo dentro da pessoa. Mas ela me disse: Padre Adriano, eu tenho certeza que foi Deus quem me livrou, porque senão eu não estaria participando desse programa hoje. Porque agindo Deus, ninguém impede, quando Deus se decide a agir em nosso favor. Isso é ter fé. Isso nos faz entender que viver, gente, não é ser poupado. Tem gente que interpreta errado a fé. A mulher viveu isso há esses dias. Ela me ligou hoje à tarde. Eu fiquei compadecido.
sabe, rezei por ela no programa mesmo ao vivo, pelo telefone. Fiquei compadecido de ouvir isso, mas a vida não poupa a gente. Tem gente que acha que porque tem fé vai viver em uma bolha de cristal, uma bola de cristal, uma bolha de vidro, uma redoma. Ai, padre, eu tenho fé, nada vai me acontecer. Filho, filha, você é humano, eu sou humano. Viver é correr risco. Você sabia que a partir do momento que você acorda, que você vai comprar pão na padaria perto da sua casa, ou que você vai para o seu trabalho, você já está correndo risco. Então não se deixe tomar pelo medo, ser refém do medo. Não, ai, vai me acontecer coisa ruim. Não vai. Não fique com medo, não é? Não é que não vai. Mas a vida é vida para qualquer um, é vida humana. Todos nós enfrentamos situações difíceis, a vida não nos poupa em muitos momentos. O que essa mulher fez de errado? Ela não fez nada. Mas é fruto da violência, que é fruto da desorganização da nossa sociedade, que é fruto da luta de classes, da divisão de classes, né? Os ricos que têm muito, os pobres que não têm nada, que é fruto às vezes da omissão dos nossos líderes civis também, que é fruto da droga, que é fruto de um monte de outra coisa, mas que está aí. O fato está aí, a violência está aí. Quantos de nós aqui em casa já não sofremos fruto como consequência da violência, da droga, da bebida, de tantas outras realidades? Mas filho, filha, o que faz você ter uma fé madura não é acreditar que as coisas ruins não vão acontecer com você, mas é saber reagir de forma profunda e madura diante das coisas ruins, escolhendo por Jesus em tudo, escolhendo acreditar e confiar, mesmo diante da desventura. Filho, filha, o que faz a sua fé ser forte é a sua confiança em Deus, é a sua confiança. E a confiança se prova principalmente nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos nos quais você não vê. Olha, nós aqui na Canção Nova em São Paulo, quantos testemunhos nós temos dessa fé, dessa confiança? O ano passado, nós tivemos os eventos tão grandes, mas com uma estrutura tão precária, mas acreditando que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Acreditando que quando a gente ousa, acreditando em Deus, Ele nos sustenta. Acreditando que esse amor de Deus é a nosso favor e que Ele está combatendo por nós, mas a gente precisa também, como diz o Eclesiástico capítulo 2, aprender a viver e sofrer as demoras da vida. Não se torne refém da ansiedade, da agitação quando as coisas não correrem do jeito que você espera. Tenha paciência de esperar o tempo das coisas. O Papa Francisco, na homilia hoje cedo na Casa Santa Marta, ele dizia que Deus sonha com cada um de nós. Deus nos espera a nossa volta a Ele, espera que nós entreguemos o nosso coração a Ele. Dizia o Papa Francisco nesta manhã, assim como o noivo e a noiva esperam o dia do seu casamento. Foi essa analogia que o Papa Francisco fez. Deus sonha com você. Deus sonha com a sua felicidade. Mas, Padre Adriano, coisas ruins estão me acontecendo. Que bom, você é um ser humano, você não é um anjo. Olha nas costas de quem está do seu lado, tem alguma asa aí? Se tiver, você me avisa que eu estou aqui num programa de recrutamento de anjos. Tem algum aí do seu lado? Você é um ser humano, você vai ficar doente um dia, você vai perder pessoas, você vai enfrentar lutas, mas é aí que a sua fé se fortalece. Porque filho, filha, todo mundo vive isso, mas quem vive com fé, como a própria pesquisa de Harvard nos provou, enfrenta isso com muito mais qualidade, com muito mais alegria, com muito mais ânimo, com muito mais coragem, porque aquilo que é a vida e que o diabo rouba de nós, nem se compara com aquilo que Deus está preparando para nós e que Ele vai nos dar no tempo certo. É preciso acreditar, é preciso confiar e lutar por isso, sem medo, sem parar nos percalços do caminho. Saiba disso, anote no livro do seu coração, aquilo que a vida e que o diabo roubaram de você nem se compara com aquilo que Deus está preparando e vai te dar no momento certo, porque agindo Deus, ninguém pode impedir quando Deus age. E como disse o Papa Francisco hoje cedo, Deus
tem uma obra para a sua vida, Ele sonha com você, Ele tem um projeto de felicidade para a sua história. Mas é preciso entrar na lógica de Deus e viver a fé da maneira certa. Vamos para o Evangelho agora então. O que nós percebemos no Evangelho? O autor sagrado, João, é interessante. A gente só consegue entender bem uma coisa quando a gente escuta no que a pessoa disse. Aliás, quando a gente escuta naquilo que a pessoa não disse, aquilo que verdadeiramente ela quer dizer. Rubem Alves tem um poema bonito no qual ele fala um pouco sobre esse trocadilho lúdico, poético. A gente entende bem uma pessoa quando a gente escuta naquilo que ela não disse, o que verdadeiramente ela quer nos dizer. E São João, ele tem muito disso. O Evangelho de São João, do meu ponto de vista, é um dos evangelhos mais bonitos. Todos são lindos, óbvio, mas São João tem uma profundidade porque ele fala algumas coisas sem falar. São João já começou o Evangelho dizendo, olha, Jesus estava voltando para a sua terra, e ele já estava esperando lapada, porque ele mesmo disse, como falou aqui no Evangelho, que um profeta não é aceito na sua casa, não é reconhecido entre os seus, não é valorizado na sua cidade, com os seus familiares. Contudo, São João, logo no versículo posterior, disse a seguinte coisa, mas desta vez os galileus, que eram os conterrâneos de Jesus, Jesus era da Galileia, no norte de Israel, desta vez os galileus o receberam bem. O que João está querendo dizer? João, depois de falar isso, já diz, eles o receberam bem, porque eles viram tudo que Jesus havia feito na festa em Jerusalém. O que João está dizendo sem dizer? Olha, esse povo aceitou bem Jesus, não é porque eles reconheceram que Jesus é Deus, é o Messias e vai salvá-los, não. Eles aceitaram bem Jesus porque eles estão curiosos, porque eles têm uma fé superficial e porque eles vieram aqui para ver milagres. Olha a motivação dos galileus. Olha, como eu disse, o Evangelho apresenta dois exemplos de fé genuína e de fé superficial, de fé errada, imatura, que é a fé desses galileus. Eles não foram lá porque eles acreditaram na pessoa de Jesus, na palavra de Jesus, porque eles viram em Jesus alguém que, como disse o Papa Francisco também na homilia hoje cedo, poderia transformar suas vidas. Não foi isso que eles foram buscar. Eles foram lá, meus irmãos, minhas irmãs, curiosos para ver um show, para ver milagre, como eu disse na semana passada. E até que Jesus, no meio do Evangelho, ele disse, se vocês não virem milagres e prodígios, vocês não vão acreditar? Até quando? Contudo vem aquele homem, o oficial do rei, pelo que tudo indica, ele era um pagão, ele não era judeu. Ele não era do povo de Deus. Ele chegou importunando Jesus, mas olha a postura desse homem, olha que fé madura, purificada, genuína que ele nos apresenta como paralelo, meus irmãos e minhas irmãs. Ele disse, Jesus, o meu filho está morrendo. Por que ele foi em Jesus com essa confiança? Isso é fé, porque ele confiou na disponibilidade de Jesus. Ele confiou na pessoa de Jesus. Ele sabia que Jesus era disponível e podia ir com ele, e podia atendê-lo, e podia ouvi-lo, porque Jesus passava isso. Você já percebeu que tem pessoas que nos falam sem falar, como eu estava dizendo, utilizando o pensamento, parafraseando o pensamento de Rubem Alves? Tem pessoas que não precisa nem falar, ó, vem aqui conversar comigo, mas você se sente à vontade de chegar naquela pessoa, porque é uma pessoa simpática, sorridente, aberta. Agora tem pessoas que estão assim. Às vezes tem gente assim com aquelas roupas, né? Posso ajudar nos lugares públicos? Can I help you? Quer uma ajuda aí? Não? Tudo bem, eu me viro. Uma pessoa não falou que ela não quer ajudar. Na camiseta dela está escrito, eu posso te ajudar. Mas o rosto dela não está escrito isso. Na postura dela não está dizendo. A postura dela não comunica essa disponibilidade, mas a de Jesus comunicava. Porque aquele oficial chegou em Jesus, confiando na pessoa e na disponibilidade dele. Saiba disso, você que está aqui, você que está em casa. Jesus está disponível para te ouvir e para ir com você aonde você quiser, aonde você pedir, para tocar aonde você quiser, para transformar a sua vida, porque Ele te ama e Ele pode fazer isso. E Ele é disponível. Acredite nisso. Alimente a sua fé, sua confiança. E o que Jesus disse para ele?
sem dizer também. A palavra mais bonita é aquela que mora no silêncio entre uma palavra e outra, né? Aquela que não está ali, composta no diálogo, mas que está no espaço entre as palavras. Jesus, sem falar, ele disse: olha, eu já entendi que você confia em mim, que você veio me buscar, que você sabe que eu sou disponível. Ele não falou isso, mas o silêncio entre as palavras de ambos comunicou isso. Jesus só falou: pode ir, que o teu filho está curado. Gente, aquele homem acreditou na palavra de Jesus, sem ver o milagre, sem ver. Isso para João é a expressão máxima da fé. Acreditar na palavra sem contemplar. São João está dizendo sem dizer, mais uma vez no seu evangelho, o que ele quer nos comunicar, a profundidade da fé daquele homem. E ele foi embora feliz da vida. Jesus falou que meu filho está curado, meu filho está curado. E no meio do caminho, os seus servos vieram até ele e disseram, em outras palavras, sem dizer também, os servos disseram para ele: já que você teve uma fé madura, já que você confiou e caminhou mesmo sem ver, já que você não buscou só a curiosidade dos milagres, mas confiou na pessoa de Jesus, o teu filho vive. E foi ontem a 1h que ele voltou a viver. E o homem constatou que foi na mesma hora que Jesus tinha falado com ele, à 1h. Agindo Deus, quem impedirá? Hoje Ele quer agir na sua vida, meu irmão. Ele está disponível para tocar aonde você pedir. Mas é preciso que você peça. É preciso que você clame. É preciso que você também seja disponível. Como eu disse, ter uma fé profunda e madura não significa só rezar, só vir à igreja. Mas a maior prova de uma fé madura é escutar Jesus e obedecer o que Ele pede em todas as áreas da sua vida. Vamos ficar em pé? Hoje nós somos convidados a acreditar mesmo sem ver. A Bíblia nos oferece muitos exemplos. Dentre esses, exemplos positivos e exemplos negativos. Temos o exemplo de Tomé, não é, Davidson? Exatamente. O Davidson fez uma música muito bonita, gente. E não sei se eu não tive oportunidade de conversar muito com o Davidson. Vou chegar perto dele aqui. Tá vendo como o padre é alto, Davidson? O padre que é alto, viu, gente? Não é ele que é baixo, isso é verdade. Mas, Davidson, eu vou te contar uma coisa. Sendo muito sincero, para você, para o Brasil que nos acompanha e para os irmãos que estão aqui em casa. Quando a minha ordenação sacerdotal foi marcada, eu vivi um tempo porque a gente que é cristão também enfrenta, né, tempestade, um tempo de muito medo, um tempo de muitas angústias, muitas dificuldades, e foi na época que você lançou esse CD, com essa música Tomé. E alguém me deu de presente, e eu lá em Cachoeira Paulista, não sabendo se ia ser ordenado ou não, aquelas dúvidas que todo mundo passa, né, que são naturais, antes de você assumir uma opção definitiva, você assumir o sacerdócio é uma opção muito séria, o resto da vida, como quem casa, né, levando a sério o sacramento. E eu estava vivendo um tempo de muita crise, e me deram esse seu CD em MP3, e eu gostava muito de correr, lá no centro de evangelização, que durante a semana não tem ninguém, dá para a gente fazer, nós fazemos as nossas atividades físicas lá, e eu ouvi muito essa música. E nessa época, no ano de 2010, foi o que Deus falou no meu coração, 2011, aliás. Ele me falou: Adriano, como Tomé, põe aqui a tua mão, torna-te um homem de fé. Toca o meu coração e o medo se vai, eu voltei para ti, portanto te amar. Toca o meu coração, eu sou a tua paz. E Deus falava comigo: olha, você não está vendo, mas eu vou fazer. Mas eu falava: Senhor, mas eu sou tão fraco, tão pequeno, tantos são os medos, tantas são as dificuldades, às vezes familiares, às vezes na comunidade. Mas Deus me falava: fecha os olhos, abre os olhos da fé e deixa eu conduzir você, que eu vou ser a sua paz. Não seja um Tomé antes do encontro comigo ressuscitado, seja um Tomé depois, porque antes Tomé não acreditou, mas depois Tomé morreu pela fé. E é isso que eu quero viver, a fidelidade ao Senhor. Coloca a mão no seu coração, vamos cantar isso? Escuta essa canção com a mão no seu coração, você aqui, você em casa. Música linda, que fala muito a minha história e com certeza vai falar a sua também. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar
sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Escuta isso, é o Senhor quem te diz: não tenha medo, viva a aventura da fé. Por muito tempo não acreditei, Me escondi, duvidei, cante. me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz, cante. já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar, cante. teu lado aberto e sentir A pulsar alegria dos que creem em ti, a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: poder ouvir erga tua os seus voz braços, dizendo-me: põe aqui tua mão, cante. põe É o que o Senhor te diz: tua mão, torna-te um homem de fé, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. toca o meu É Jesus te coração. dizendo, e o medo se vai. E o medo se vai. Eu voltei para ti. Eu voltei para ti. Portanto te amar, Portanto te amar. toca o meu coração. Toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua E com paz. seu braço bem erguido, repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, creio, mas aumentai a minha fé. mas aumentai a minha fé. Purifica, Senhor, Purifica, Senhor, a minha fé. a minha fé. Amadurece, Senhor, Amadurece, Senhor, a minha fé. a minha fé. Dá-me uma fé profunda, Dá-me uma fé profunda, uma fé enraizada uma fé no enraizada solo da minha história, no solo da minha história. uma fé que não se prostre, Uma fé que não se que não se prostre, quebre que não se quebre diante das tempestades, diante das tempestades, diante das dificuldades da vida. diante das dificuldades da vida. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, reaviva em mim, reaviva em mim, reinflama em mim reinflama em o mim dom da fé, o dom da fé, o dom da confiança, o dom da que confiança. eu caminhe com fé e confiança, Que eu caminhe com fé e confiança, mesmo sem enxergar. mesmo sem enxergar. Amém. Amém. E com os braços erguidos, mais uma vez, cantemos esse refrão, e prestando nossos lábios para o Senhor que quer nos dizer isso. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé. Cante. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé. Toca o meu coração. Toca o meu coração. E o medo se vai. E o medo se Eu voltei vai. para ti. Eu